Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero falar um pouco do papel das igrejas no cenário de crise como este que nós estamos vivendo. Nós temos que entender que essa crise que nós vivemos é uma crise moral, é uma crise econômica, é uma crise em diversos aspectos. E, infelizmente, com raras exceções, nós temos observado as igrejas omissas em relação a isso. Eu atribuo isso, talvez, a um não conhecimento realmente por parte de alguns líderes dessas igrejas. Eu atribuo isso a um certo orgulho, a um certo tradicionalismo que vê nessas questões seculares que não podem ser trazidas para o seio da igreja. E isso é uma bobagem, não é? A igreja não pode se omitir num momento desse. Nós não podemos construir na igreja uma realidade que é diferente da realidade vivida fora dos seus muros. Se nós não temos o conhecimento enquanto igreja, nós temos que trazer pessoas especialistas para nos ensinarem, para ajudar a congregação, o nosso rebanho, a passar por um momento tão difícil, com informações corretas, adequadas. Vamos falar de marxismo cultural na igreja, vamos promover eventos nesse sentido, vamos trabalhar essas questões econômicas, financeiras, essas dificuldades, não é? Isso tem que ser trazido para o seio da igreja, isso não pode ser ignorado. Eu não estou desmerecendo o valor do louvor, da palavra, tudo isso ajuda, mas nós precisamos também abrir a igreja como uma organização social, inserida no seio da sociedade. Nós temos que abrir a igreja para esses debates, para que as pessoas tenham conhecimento, e isso também é conhecimento de Deus, isso também aproxima as pessoas de Deus. A igreja tem que ser um local onde as pessoas vão se aproximar de Deus nas suas aflições, nas suas dificuldades, vão receber informações de especialistas, em diversas áreas para entender a crise que nós estamos vivendo. Como eu disse, não é só uma crise financeira, é uma crise moral, é uma crise espiritual, e nós temos que ir além do que nós temos feito. E, infelizmente, igrejas grandes, igrejas poderosas estão se omitindo em relação a isso, estão se limitando em relação a isso. Isso é muito triste, que nós não cometamos os erros cometidos nos anos 60, em que houve um avanço do marxismo cultural, houve um avanço da destruição dos valores familiares e as igrejas se omitiram. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos ficar em cima do muro, porque esse muro da omissão, esse muro da dúvida, ele é um muro construído por Satanás, para que as pessoas não se decidam, não tomem partido, não é? E não batalhem, as batalhas vão ser lutadas para nos libertar desse jugo. Nós ficamos mais de 10 anos sendo doutrinados pelo marxismo, sendo doutrinados pelo comunismo, que onde passou só levou destruição e corrupção. O país foi devastado economicamente, e as igrejas muitas vezes se omitiram em relação a isso e não transmitiram aos seus fiéis as informações a respeito, não trouxeram pessoas capazes de transmitir essas informações, não tiveram esse bom senso, essa humildade, esse quebrantamento. Então agora é o momento, no auge dessa crise, de nós enquanto igreja fazermos isso, ajudarmos as pessoas com informações e prepararmos as pessoas para uma realidade além dos nossos muros, e que Deus nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, e que nós consigamos alcançar essa meta em Cristo Jesus. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.